Eu quero convidar você a fazer prova. Amém? Você, quantos anos faz que você não vai na escola? Né? Escreve aí, coloca aí no chat. Quanto tempo faz que você não vai para a escola? Compartilha aí, né? Coloca aí no aviãozinho aí do Instagram, manda essa mensagem para os outros, vai lá no YouTube, compartilhe esta mensagem, porque eu sei que o Senhor vai falar conosco hoje, porque Ele é muito bom, amém? Quanto tempo faz que você não faz prova? Prova, daquela que você pega papel, caneta e faz prova, né? Você que achou que estava livre da escola por esses dias, não está. Corre lá, eu preciso que você pegue papel e caneta. Amém? Pega papel e pega caneta que hoje nós vamos fazer uma prova. O que é importante? Eu vou te passar aí o que você deve fazer para ir bem nesta prova. Amém? Primeira coisa, não compartilhe as suas respostas com o vizinho. Eu quero te avisar que se você estiver assistindo essa transmissão com mais pessoas, eles vão querer ver a sua resposta, mas você não vai deixar ninguém colar de você, ok? Ninguém pode colar. A prova não é em grupo, ok? A prova não é dupla, a prova não é em grupo, a prova é individual. Tá bom? Então agora, você que quer ficar sentado do ladinho da esposa, dá um espaço, porque ninguém vai poder ver sua resposta. Tá? Então, primeira coisa, a prova é individual. E segunda coisa, seja verdadeiro com você mesmo. Por quê, pastora? Porque é uma autoavaliação. O que é uma autoavaliação? É quando eu mesmo avalio a mim mesmo, olhando para dentro do meu eu. E dentro do meu eu tem cada coisa que é melhor você não ver. É melhor você não ver. São aquelas coisas que só Deus vê no quarto, no escuro do quarto. E eu preciso jogar ali para Deus e só eu e Ele vamos ficar sabendo. Então essa é uma avaliação muito importante, você e Deus, amém? O que eu quero agora que você preste atenção? O que você vai fazer nessa prova, tá? Pegou a sua folha, você vai dividir a sua folha ao meio. Faz um risco aí no meio da folha. E em cima, de um lado, você vai colocar baixo. E do outro, você vai colocar excesso. Tá bom? Então, divide a folha ao meio. De um lado, você vai colocar baixo. Do outro lado, você vai colocar excesso, beleza? Fala aí se tá ok para a gente poder começar. Emerson, para mim? Aí você, ok aí? Podemos começar? Então vamos lá. Atenção que eu vou te dar uma dica para essa prova, tá bom? O que é estima? Estima é um sentimento de carinho ou apreço em relação a alguém ou algo, é uma afeição, é um afeto. A prova é sobre estima, tá bom? Então, estima é um sentimento, é algo que eu gosto, é algo que eu estimo, é algo que eu valorizo, isso é estima. Só que de um lado você vai responder, se a sua estima com você mesmo, tá? Então, é uma autoavaliação sobre autoestima, alta, né? Não, aqui que está o excesso, né? Ou você vai colocar aqui uma baixa autoestima, ou você vai colocar um excesso de autoestima, tá bom? Por você mesmo, tá? Então, eu vou falar várias coisas, tá? Se identifica com você, eu vou falar primeiro da linha do lado de cá, da linha baixa. Não cola Lucas e Cristiano. Não é para colar. Vocês não estão fazendo? Pega uma folha aqui para vocês me... eu vou dar uma folha para vocês. Toma. Toma para vocês fazerem. Meu Deus, tem que fazer. Ó, a prova te aprova, tá, gente? É isso aí, mandaram um recadinho aqui. Então, vamos lá, ó. Vou começar, tá? Então, tudo que eu falar,
Se você está sentindo isso, agora eu vou falar primeiro da baixa. Você vai colocar um pauzinho aí. Cada item que eu falar, depois você vai ver se você tem mais baixa ou se você tem mais excesso, tá bom? Então vamos começar pela baixa. Como está a sua estima por você mesmo? Quem está ou tem baixa autoestima, tá? Quem está aí para baixo, o que essa pessoa sente? É uma pessoa que exalta os próprios defeitos, tá? Então, se você exalta os seus defeitos, tá? Então, eu falo assim para você, nossa, como você está bonito. Ah, eu tô, mas meu cabelo não ficou bom. Eu estou falando que ficou bom, mas você só consegue ver a coisa ruim. Nossa, como está bonita com essa roupa. Ai, mas essa roupa me deixa gorda. Isso é um problema de baixa estima. A sua avaliação, a sua autoavaliação está lá embaixo, tá? Então, se você exalta seus próprios defeitos, você está com a estima baixa. Se você é perfeccionista, olha que louco. Quem é perfeccionista, normalmente tem uma baixa autoestima. Como assim ser perfeccionista? Né? Por que é perfeccionista? É perfeccionista não é porque quer deixar tudo perfeito, mas é perfeccionista para que os outros aprovem e te aceitem. Então, você faz tudo perfeitinho, que é para ninguém te confrontar e você ser aceito pelos outros. Então, quem é perfeccionista está com a estima baixa, com a autoestima baixa. Se você sempre põe a culpa nos outros, santo, nunca é você. Adão, quando pecou, estava com a estima baixa, culpou Eva, que também estava com a estima baixa e culpou a serpente, que estava com a autoestima em excesso, que não culpou ninguém. Olha que interessante, tá? Então, se você sempre acha um culpado, sua estima está baixa. Se você é extremamente tímido, sua estima está baixa. Se você precisa de elogios constantes, embora você não exalte as suas qualidades, se você precisa toda hora que alguém te fale, nossa, que bonito, nossa, que linda, nossa, como você está legal, nossa, que bonito que isso que você fez. Se você precisa que os seus filhos elogiem a sua comida no café da manhã, no almoço, na janta, e o que você está pensando em fazer, você já quer elogio, autoestima baixa. Amém? Quem está com a estima baixa, com a autoestima baixa, tem uma tendência para preguiça e procrastinação. Então, você que enrola, deixa tudo para amanhã, está com a autoestima baixa. Vai marcando aí e não deixa os outros verem, amém? Se você é indeciso ao extremo, baixa autoestima. Se você acha que você não é capaz de nada, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, não é para mim, estima baixa. Se você tem medo do novo, né? O novo normal que a gente vai viver, o novo coronavírus. Se você tem medo do novo, né? Não se arrisca por nada. Estima baixa. Quem está com a baixa autoestima se dá por vencido facinho, né? A pessoa fala assim, vamos jogar? Não, eu já perdi. Mas, gente, nem começou a jogar, já desiste. Se acha feio. E olha que interessante, quem está com a autoestima baixa se alegra com o erro dos outros. Então, lá dentro, se você se alegra com os erros dos outros, né? Não falei? Tomara que vai se lascar. É estima baixa. São pessimistas, então se você é pessimista, ó dia, ó lua, ó céu, estima baixa. Quem tem a baixa autoestima acredita que causa má impressão nos demais. Você vai num lugar e você acha que as pessoas, nossa, eles estão me olhando, nossa, eles estão falando de mim. Nossa, ninguém nem está vendo você, mas você acha que eles estão falando de você. Se você acha que para você nada dá certo, autoestima baixa. E uma coisa interessante, se você está com a estima lá embaixo, quando tudo está dando certo para você, você começa a falar assim, ai meu Deus, alguma coisa vai estar errado, porque está dando muito certo. Conhece alguém assim? Está dando tudo certo, aí a pessoa fala assim, ai, mas é que eu estou com um sentimento, é que eu acordei hoje com esse lado, o olho direito piscando, e quando meu olho pisca é porque alguma coisa vai dar errado. Você se sabota.
Quem tem a estima lá embaixo, está com a autoestima baixa, normalmente é ingrato. Não consegue perceber as coisas boas, não consegue perceber o que Deus está fazendo e não consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor. Isso é um problema, ok? Então, isso é muito grave. Mas o contrário é tão grave quanto esse. Quem tem excesso de autoestima. Vamos ver como se comporta? Quem tem o excesso de autoestima é arrogante. Marca um pauzinho aí. Grosseiro. 2 pauzinhos. E isso pode detonar a sua vida social. Por quê? Porque você é tão orgulhoso, arrogante, grosseiro, que as pessoas que estão em sua volta não querem mais ficar perto de você. Não querem mais ficar perto de mim. Por quê? Porque a gente é grosseiro, a gente se acha a última bolacha do pacote. Quem está com a autoestima em excesso é teimoso, obstinado, não ouve ninguém. E insiste em suas ações prejudiciais. A pessoa está falando assim para você, a sua esposa está falando assim, amor, não faz isso, e você está teimando. Ou seu marido, ou seu filho, ou seu pai, mas você não escuta ninguém. Quem tem autoestima em excesso burla as leis e as regras. Fala que as regras são para os fracos. Sabe aquela pessoa que acha que para ele a lei não vale, que ele vai sair sem máscara mesmo, que ele vai mesmo comer no restaurante depois das 8 horas, que ele vai ficar andando na rua, que ninguém me manda? Excesso de autoestima. Ok? Conhece alguém aí assim? Né? O coronavírus não me pega? Ah, irmão. Cuidado com esse excesso de autoestima. Quem tem excesso de autoestima é egoísta. Os seus sentimentos e as suas necessidades estão acima dos outros. Então você trabalhou o dia inteirinho, está cansada, ou está cansado, né? Trabalhou o dia inteiro, você chega em casa, né? Um casal que trabalha, seu marido trabalha, você também trabalha. Os dois estão cansados, mas você chega em casa quando você senta, né? O outro fala assim para você, levanta e abane os meus pés. Gente, ajuda, santo. Isso é excesso de autoestima. Acha que todo mundo tem que servir ele. Todo mundo tem que fazer o que ele ou o que ela quer. Quem tem excesso de autoestima, desdém do que é oferecido. Faz pouco caso e perde a chance de crescer. Se acha o melhor em tudo que faz. Quem tem excesso de autoestima, canta essa música assim, ó. Sou perfeito em tudo que faço. Acha que, olha, não tem erro no que ele faz, né? Quem tem excesso de autoestima, quando Deus falou haja luz, já tinha puxado a fiação. A pessoa se acha tão boa, que se o versículo dela é, sem mim, nada podeis fazer. A pessoa acha que o mundo gira em torno dela, excesso de autoestima. Quem tem excesso de autoestima se acha melhor do que toda a humanidade. Culpa também os outros quando algo dá errado, mas não culpa para fugir, igual quem tem baixa autoestima. Culpa porque é incapaz de acreditar que alguma coisa que ele fez tenha dado errado. Eu não erro. Eu nunca errei e eu só errei no dia em que eu achei que tinha errado. É assim que quem tem excesso de autoestima faz. E como ajudar? Amém? Acabou a prova? Segura a tua prova aí. Dá uma olhada. Como você está? Não é para olhar a prova do outro. Dá uma olhada aí. Tá assim. Estão querendo copiar aqui a prova um do outro. Como é que você está aí? É difícil, gente, fazer essa prova. Acho que é a prova mais difícil que eu já fiz. Porque você tem que ter coragem. O Cristiano disse que está querendo ser igual ao Lucas, porque o Lucas é bom demais. Ó, gente, você está vendo, né, o que a gente vive. Como ajudar? Como que a gente vai se ajudar? Né? Você que está com a baixa autoestima e você que está com excesso de autoestima. Como se ajudar? Primeira coisa, você precisa reconhecer. Repete aí comigo em casa. Reconhecer. Fala, Lucas. Fala, Cristiano. Fala, Emerson. Reconhecer. Tem que reconhecer. Porque é o princípio, gente, da mudança reconhecer.
e buscar ajuda, amém? Isso aqui é muito sério. A gente brinca, porque tem hora que o que a gente está falando é tão sério que tem que brincar. Buscar ajuda em quem? Buscar ajuda com o pastor? Sim. Um pastor pode te ajudar em fé, amém? Quer buscar ajuda com um coach? Sim. Um coach, a função dele é ajudar na melhora do seu desempenho. Pastora, mas você acha que eu preciso buscar ajuda com um psiquiatra? Sim. Um psiquiatra vai te ajudar na saúde mental. Ah, mas e eu posso ir atrás de uma mentoria? Sim. Uma mentoria vai te dar suporte para você gerenciar o que você já aprendeu. E eu posso buscar ajuda com um psicólogo? Deve. Porque o psicólogo, ele entende do nosso comportamento, entende as funções mentais do ser humano. Ele vai te ajudar. O problema é que quando nós estamos em desequilíbrio, nós buscamos as pessoas erradas no lugar errado. A gente encontra um psicólogo e a gente acha que aquele psicólogo é a nossa salvação. Então a gente chama o psicólogo no WhatsApp o dia inteiro que Jesus deu. E o psicólogo precisa de 2 psicólogos para ajudar ele do jeito que a gente deixou ele doido. Às vezes a gente encontra uma mentoria ou um coach que a gente acha que aquela pessoa é nosso pai, nossa mãe. Não, a gente está em desequilíbrio. Às vezes, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi. Eu, como pastora, eu posso te ajudar em fé. Se você tiver com falta de fé, liga para mim, eu posso orar por você. Os pastores podem orar. Se você tiver com uma situação no seu casamento, a gente pode orar por você. Mas, irmão, se você tiver com um problema no coração, eu não posso falar assim para você, vem aqui que eu vou orar por você. Eu preciso te dizer, vai procurar um cardiologista. Então, quando alguém me procura porque está com problemas emocionais, eu vou indicar um psicólogo. Por quê, pastora? Porque não é a minha competência. Eu, como pastora, não tenho competência o suficiente para tratar da sua mente e das dificuldades das suas emoções. Por quê, pastora? Realmente isso aqui é bom? É bom. Em qual você já foi, pastora? Em todos. Sim, já fui. Já fui acompanhada por um psiquiatra, porque um período da minha vida eu beirei a loucura, e eu estou falando sério, você que acha, mas a pastora é louca. Eu estou falando de louco, de ficar louco e de perder a noção. Já tive mentoria, tenho mentoria, faço terapia, irmão. Por quê? Porque caso de pastor é pastor. Se a sua casa pegar fogo, chama o bombeiro, não chama o pastor. Mulher, se você está sendo agredida, não me chame como pastora, chame a polícia. Porque violência é caso de polícia. Se você falar para mim que seu marido está te batendo, eu vou orar por você para que o Senhor te fortaleça a denunciar ele. Homem, se essa mulher aí que está com essa carinha bonitinha está te batendo, denuncia ela. Porque violência não é caso de pastor. Às vezes, irmãos, nós estamos desempenhando o papel errado. Quando um pastor tenta ser psicólogo sem ter a capacitação e a formação, ele acaba se sobrecarregando. Então, a gente precisa saber aonde procurar a ajuda. E eu, irmão, vou falar de mim. Pastora, o que você é? O que deu na sua prova? Baixa estima ou excesso de autoestima? O que você acha que deu na minha prova? Olha aí. O que você acha que deu na minha prova? Alguns anos atrás, eu precisei procurar toda essa ajuda, toda essa competência, porque o meu problema era um problema de excesso de autoestima. Sim, excesso de autoestima. E eu me achava muito boa em tudo que eu fazia. E eu fazia muito bem. Mas, irmãos, eu não tinha limites para o que eu fazia. Tudo tinha que ser do meu jeito. Tudo. E quando alguém mais lento trabalhava do meu lado, eu não tinha paciência. E eu falava assim, se você não aguenta meu ritmo, então pode sair da equipe. Irmão, eu fazia isso. O Marcos falava assim para mim, Raquel, você precisa parar por causa do meu aceleramento, né? Raquel, você precisa descansar. E eu falava assim, Marcos, quando morrer eu descanso.
Meu pai, Raquel, você precisa parar, o seu ritmo está acelerado. Pai, está tudo bem. Pai, eu dou conta, eu estou feliz, eu estou dando conta. Quem tem excesso de autoestima não consegue enxergar que está se matando. Está se judiando, está se matando. Por uma fase da nossa vida, eu trabalhei nas Casas Bahia e eu amava trabalhar nas Casas Bahia. E nesse período que eu trabalhei, eu entrava às 5 horas da manhã, porque a gente acompanhava um treinamento de São Paulo, que era 6 horas da manhã, aqui para nós, às 5 da manhã. Eu entrava às 5 horas da manhã. Quando a loja fechava às 6 horas, eu ficava trabalhando até 10 horas da noite, treinando a equipe e trabalhando na loja. Irmão, eu dava tanto valor e eu amava, eu era tão cega pelo meu trabalho, eu amava tanto o que eu fazia. Vendia muito bem, trabalhava bem, mas assim, era Deus no céu e a Casa Bahia na terra. Mas a Casa Bahia meio que no céu também, porque se eu pudesse, eu mobiliava o céu com os móveis da Casa Bahia. De tão fissurada que eu era por trabalhar lá. E um dia, irmãos, eu fui mandada embora. E quando eu fui mandada embora, sabe o que aconteceu com as Casas Bahia, irmão? Eu já falei isso aqui. Quando eu fui mandada embora, a Casa Bahia cresceu. Irmão, eu achava que quando eu fosse mandada, mas agora me mandaram embora, eu sou a melhor vendedora. O que vai acontecer? Não vai vender igual, irmão, a Casa Bahia cresceu, abriu outra filial em Dourados. Abriu em Ponta Porã, abriu em Naviraí, abriu na região inteira. Porque, irmão, quando a gente tem excesso de autoestima, a gente se acha tão bom, tão bom, tão bom, que a gente acha que o mundo vai parar e não para. O mundo não para por causa da gente. Nessa época de excesso de autoestima, e eu estou em processo de libertação constante, tá, gente? A gente fez na igreja um jantar do Dia dos Namorados, e quem está aqui me ouvindo vai lembrar dessa história que era da igreja junto com a gente. Irmão, nesse jantar do Dia dos Namorados, tudo tinha que ser como eu queria. A salada tinha que ser cortada do jeito que eu queria. Irmão, eu dava conta de gerenciar o jantar no salão, os convidados, a cozinha, mas eu não estava gerenciando em amor, eu estava comandando tudo, porque eu precisava manipular, mandar. Eu precisava estar ali, ó, com o olho em tudo, porque se eu não estivesse lá, o negócio não acontecia. Isso não é verdade. E eu estou falando de mim, de como Deus me tratou. E qual foi o dia que eu acordei? No dia que o meu marido falou assim para mim: Raquel, eu vou me separar de você. Foi o dia mais chocante para mim. Porque ele falou assim: eu vou me separar porque eu não aguento mais você. O que era mais difícil é porque eu amava ele, ele me amava, nós tínhamos só o Rafael, eu não tinha traído ele, ele não tinha me traído, não teve violência doméstica, mas teve violência mental. Porque eu me tornei tão arrogante e eu me tornei tão insuportável. O meu excesso de autoestima era tão grande que o meu marido não me suportou mais. E quando ele falou isso, eu parei e eu falei assim: o que você está falando? Porque a situação estava tão grave, mas eu não percebia. Ele falou assim: eu vou me separar de você. Eu falei assim: hã? Gente, se separar de mim, uma pessoa tão boa. Tá louco? Como que ele vai se separar de mim? Aí ele falou assim: eu vou me separar de você. Eu falei assim: mas não vai mesmo. Aí ele falou assim: pela terceira vez, arruma as suas coisas, que eu vou te levar para a casa do seu pai. E aí eu vi que era sério, era muito sério. E nesse dia, eu tenho mesmo com esses erros todos, eu tenho a palavra de Deus como minha referência. Mas você estava obedecendo a palavra de Deus? Não. Mas você cria que a palavra de Deus era a sua referência, pastora? Sim. Nesse dia que ele me falou isso, ele falou assim: eu não estou brincando. A única coisa que eu consegui responder para o Marcos naquele dia foi o seguinte: essa é a minha casa,
e eu não vou embora. Mas ele estava tão bravo, porque quando o Marcos fica bravo, ele fica bravo. Ele estava tão bravo que eu não tive resposta para dar para ele. Raramente eu fico sem resposta. Nesse dia eu não tive resposta. O Marcos ficou 3 dias sem falar comigo. Você consegue fazer ideia do que é eu ficar na mesma casa com o Marcos 3 dias sem falar? E eu sabia que eu não podia falar, que a coisa estava feia para o meu lado. E nesse dia eu fui orar. E eu falei assim, Senhor, eu reconheço que eu passei do limite. Me ajuda, Deus. Então, você que está com baixa autoestima ou com excesso de autoestima, você precisa crer nesta noite que você está se destruindo, você está se judiando e você está judiando das pessoas que estão do seu lado. E Deus não fez você para isso. Não é esse o plano que Ele tem para você. E você está sofrendo, porque eu estava sofrendo, porque eu estava vendo as pessoas se afastarem de mim. Ninguém gosta de ficar perto de quem tem excesso de autoestima e quem tem baixa autoestima. Eu sei que você está sofrendo, porque eu estava sofrendo. E eu fui orar. E para você que tirou nota 10 na prova de excesso de autoestima, eu quero ler alguns versículos com você, que foi os versículos que Deus falou comigo. Vamos começar por Filipenses 2. Abre lá a sua Bíblia. Em Filipenses, no capítulo 2, olha o que Jesus falou comigo. Filipenses 2, a Bíblia tem resposta, irmão. A Bíblia tem resposta para tudo que você precisa. Para tudo, para tudo. Filipenses 2, versículo 1, está escrito assim. Se estamos em Cristo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor e alguma comunhão no Espírito, alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo Espírito e uma só atitude. Olha o versículo que eu li. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ô, gente! Então quer dizer que eu tenho que considerar quem não é tão rápido superior a mim? É. Eu tenho que considerar o meu filho, que é filho, superior a mim? É. Eu tenho que considerar você superior a mim? Tenho. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também do interesse dos outros. Então eu preciso me preocupar se as minhas atitudes estão sendo egoístas e estão se afastando de mim. E as minhas atitudes estavam afastando o meu marido e o meu filho de mim. Agora eu não aguento, olha isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Sabe qual é o meu problema quando eu tenho autoestima lá em cima? Porque eu acho que eu sou Deus e que eu posso mandar na vida dos outros. Eu acho que eu sou Deus e eu posso decidir pela vida dos outros. Mas eu não sou, porque Jesus se esvaziou, tirou tudo o que Ele tinha. E Ele, sendo Deus, não se considerou igual a Deus. Todas as vezes que você e eu nos comparamos e fazemos as coisas achando que somos deuses, decidimos as coisas sozinhos, nós estamos sendo igual a Satanás, porque foi ele que escolheu ser igual a Deus. Ele estava no céu com Deus e ele escolheu ser igual e maior do que Deus.
Quando você e eu tomamos as nossas próprias atitudes, quando você e eu esquecemos de Deus, quando você e eu não consultamos ao Senhor, quando você e eu vamos levando tudo na força do nosso braço, nós estamos escolhendo ser iguais a Deus. E Jesus não fez isso. Ele se esvaziou e veio como servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nesse momento que o Marcos não me queria mais, foi isso que Jesus falou comigo. Raquel, se você continuar com esse seu comportamento, ele não vai mais querer você mesmo. Ninguém vai querer você. Que tal você ser igual a mim, Raquel? E eu falei assim para Jesus, mas é muito difícil ser igual ao Senhor. E aí ele falou assim para mim, pois é, Raquel, mas vamos começar a andar comigo que a gente vai fazendo um dia de cada vez. Eu tive que parar de fazer careta para o Marcos. O Marcos, ele fala assim, irmão, o Marcos, ele fala assim, você está falando sim, mas com a sua boca você está falando não. Você está falando sim, Raquel, mas você está assim, é verdade. Quando você, quem está com excesso de autoestima quer dar a última palavra. Quando você mostra a língua, quando você faz careta, quando a pessoa vira e você faz assim, você está dando a última palavra. Eu tive que me engolir o meu eu, engolir o meu orgulho, porque eu ia perder a minha família. E aí você fala assim, pastora, mas nem Jesus agradou todo mundo. Ele não agradou, não é porque ele não era agradável. E a gente não está agradando e a gente está sendo desagradável. E eu fui aprendendo com Deus e eu tive que mudar. Pastora, o que você fez depois dos 3 dias? Depois de 3 dias, eu cheguei no Marcos e eu falei assim, me perdoa, eu errei, eu te amo. E acreditem, eu não usei nenhum argumento. Nem os que eu poderia ter usado, porque o Marcos também tinha parcela de culpa dele. Mas, irmão, a gente precisa, quem tem excesso de autoestima, você precisa aprender a não dar a última palavra. Provérbios 3, do 5 ao 8, foi a próxima palavra que Deus falou comigo. Olha o que está escrito lá. E foi o meu próximo passo com o meu casamento, para não perder o meu casamento. Provérbios 3, do 5 ao 8. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. E olha quanta dificuldade para quem tem excesso de autoestima. Primeiro, confiar no Senhor. Eu tenho que confiar em quem eu não estou vendo. Eu tenho que confiar como? De todo o meu coração. E eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento. Porque quem tem excesso de autoestima, acha que porque ele conhece, ele pode tudo. E eu tenho que reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Eu preciso reconhecer o Senhor em tudo que eu faço. E Ele vai endireitar as minhas veredas. Quando eu comecei a confiar no Senhor e quando eu comecei a agir de acordo com o que o Senhor está dizendo que uma esposa deve agir, e quando eu comecei a respeitar mais e honrar o meu marido, quando eu comecei a ouvir e quando eu comecei a obedecer à direção do céu que vem através da vida dele, quando eu comecei a reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, Ele começou a endireitar as minhas veredas. Mesmo coisas que eu estava andando errado ou injustiças que iam acontecer, pelo meu coração obediente, o Senhor me honrou. Esposa, se o seu marido está fazendo alguma coisa que você acha que não está certo e você já orou, e você já falou para ele, e mesmo assim ele continua fazendo, vai orar e continua obedecendo, porque pela sua obediência o Senhor vai livrar a sua casa de coisas terríveis. Não é na briga, não é no orgulho, mas é na obediência. Quando você obedece ao Senhor, quando eu obedeço, nós temos mais saúde, mais descanso e menos dor de cabeça. Escuta o que Deus quer falar para você. E Jesus falava assim para mim, Raquel, eu posso fazer. Raquel, confia em mim. Raquel, eu vou te guiar. Raquel, eu vou te direcionar. E eu resolvi obedecer a palavra de Deus. Um dia, numa ligação para o meu pai, eu não esqueço, meu pai falou assim para mim, Raquel, você casou para o dia bom e para o dia mau. E o dia mau chegou.
obedece tudo que o seu marido falar. Porque a água derramou e não dá mais para pegar, Raquel. Obedeça. Aquilo entrou como uma ordem e como uma autoridade. Eu só tinha uma escolha, obedecer. Desse dia em diante, eu leio a Bíblia todos os dias. E eu não leio a Bíblia porque eu sou... Nossa, a pastora Raquel, ai que bênção, que linda ela lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias, porque no dia que eu parar de ler a Bíblia, eu não vou conseguir mais andar. Eu brinco com a Bíblia, eu acho cada coisa louca na Bíblia, e eu risco, e eu me divirto, e a minha imaginação vai acontecendo na Bíblia, porque a Bíblia é o meu livro de referência. Se eu parar de ler a Bíblia, o meu casamento vai acabar. Se eu parar de ler a Bíblia, eu não vou conseguir fazer mais nada do que eu estou fazendo. Então a Bíblia precisa ser a sua referência se você crê na palavra de Deus. Se você tem excesso de autoestima, em nome de Jesus, reconheça, procure ajuda e leia a Bíblia e obedeça o que ela está dizendo. Porque Deus tem saída para você, assim como deu para mim. Pastora, e qual que é seu versículo hoje? Jesus, sem ti eu nada posso fazer. Eu reconheço isso, que sem ti, Senhor, eu nada posso fazer. E para você que tirou 10 em baixa autoestima, já estou terminando. Você que tirou 10 na baixa autoestima e você que está para baixo, eu tenho uma notícia boa para você. Quem é você? Vou te contar quem é você. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ver quem é você? Gênesis 1, 26. Está escrito assim: então disse Deus. Quem disse? Deus. Oh Deus, oh Deus. Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia! Você que está se sentindo para baixo, feio, gordo, esquisito, coisado, eu tenho uma palavra de Deus para você. Descoisa hoje, em nome de Jesus, porque você é criado à imagem e semelhança de Deus. O que é imagem? Imagem é uma reprodução da forma de uma pessoa ou um objeto. É um aspecto particular pelo qual um ser é percebido. Você foi criado uma reprodução da imagem perfeita de Deus. E se você continuar se achando feio, esquisito, azarado, o que você continua achando? Você está negando que Deus criou você à imagem e semelhança dele. E quanto mais você nega o que Deus fez, mais Satanás tem poder e influência sobre a sua vida. O que é semelhança? Semelhança é o que é comum à espécie. Então, se eu sou imagem e semelhança, e Deus é criativo, eu sou? Se Deus é criativo, e eu sou imagem e semelhança, então eu sou o quê? Criativo. Se Deus é poderoso e eu sou imagem e semelhança dele, então eu também sou poderoso, pastora? Por que eu sou poderoso? Porque olha a continuação para que você foi feito. Você que está achando que não tem força, que não consegue reagir, que não consegue levantar. Ai, meu Deus, eu não tenho força para levantar. Olha o que Deus ordenou quando ele te criou. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais de toda a terra, seres grandes e pequenos e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou você para dominar tudo o que ele fez. Então tenha uma postura, se levante essa noite, sai dessa cama, sai desse sofá que já tem até a marca do seu corpo e comece a dominar o que Deus te criou para dominar. Mas pastora, como é que eu vou dominar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Deus te criou para dominar. Irmão, Deus criou você para brilhar. Deus criou você para aparecer. Ai, pastora, como assim? Se é para eu diminuir, como que Deus criou? Deus criou você para aparecer, porque quando você está nele e você aparece, é o nome dele que aparece.
Por que que eu posso aparecer quando eu estou em Deus? Porque quanto mais eu apareço, mais o nome do Senhor aparece. Porque quando eu estou nele, eu apareço para que o nome dele seja glorificado. Agora, quando eu estou cheia de mim, quando eu estou com o meu excesso de autoestima lá em cima, eu fico aparecendo só para eu ser uma parecida e Deus não está em mim. E quando eu estou lá embaixo, eu também apareço porque as pessoas vão falar assim, nossa, aquele lá coitado, ixi, não tem nem força para se mexer. Você também aparece, seja do jeito bom ou seja do jeito ruim. Então escolha aparecer de acordo com o que Deus te criou para aparecer. Irmão, sabe o que é para você fazer? Brilhar. Brilhar. Brilhar onde? Onde Deus te mandou brilhar. Irmão, meu marido não gosta de rede social. Ele tem um Face. E eu não sei por que ele tem um Face. Está comentando aí? Ele tem um Face. E ele tem um Instagram. Ele segue 2 pessoas. Ele segue as minhas 2 contas. Porque eu tenho 2 Instagram. Irmão, esse homem não gosta de aparecer nas redes sociais. Então não apareça, porque ele aparece onde Deus mandou ele aparecer. Aonde Deus chamou ele para aparecer, ele está brilhando. E aonde Deus me chamou para aparecer, eu estou brilhando. Agora eu vou ficar brigando com ele porque ele tem que aparecer na rede social? Não tenho. Irmão, quando a minha estima está equilibrada, você sabe o que acontece? Eu respeito o outro. Então quem gosta, glória a Deus. Quem não gosta, glória a Deus também. E se você gosta, brilha e apareça. E se você não gosta, vai brilhar onde Deus mandou você brilhar. Pastora, será que Deus mandou eu brilhar mesmo? Vamos ver. Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Olha que lindo! Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém! Ai, o que eu vou fazer? O que a minha mão direita faz não é para a esquerda ver, é quando você quer se mostrar. Se você e eu, a gente quer ficar se mostrando, o que um faz, o outro não pode ver. Mas se a gente está glorificando ao nome do Senhor, não dá para te esconder. Então, para de falsa modéstia e vamos ser o que Deus criou a gente para ser. Vamos brilhar e aparecer em Deus. Amém? Aleluia! Mas, pastora, tá bom, eu já entendi. Eu já entendi que eu preciso melhorar a minha estima, eu já entendi que eu preciso brilhar, mas eu estou no meio de uma pandemia, e eu estou no meio de uma dificuldade, e eu não estou vendo saída. Então, abre em Gênesis 15, no versículo 2, que eu quero te contar uma coisa. Gênesis 15, capítulo 2. Abraão estava num momento difícil também, e Abraão orou. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro de que possuo é Eliezer o Damasceno? E acrescentou, o Senhor não me deste nenhum filho. Um servo da minha casa, será que esse será o meu herdeiro? Senhor, eu estou aqui no meio da pandemia, nada acontece, eu não consigo sair do lugar, mas eu sei que o Senhor tem uma promessa para mim, mas eu não estou conseguindo ver essa promessa acontecer. Olha a resposta de Deus para Abraão e para você e para mim hoje. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, Deus disse, olhe para o céu, aleluia, e conte as estrelas. Você tem que perceber que tem hora que você tem que sair da sua sala, tem hora que você tem que sair do seu quarto, tem hora que você tem que sair do que o teto está te impedindo, e você tem que ir lá para fora, porque é lá para fora que você vai olhar as estrelas do céu. Não dá para olhar estrela se você fica dentro de casa. Quem fica olhando para o problema não consegue alcançar as estrelas. Quem fica olhando para a dificuldade
ansiedade não consegue alcançar as estrelas. Quem fica olhando para a pandemia não consegue alcançar as estrelas. Então Deus está te levando pela mão hoje, lá para fora, para você ver as estrelas do céu e o que Ele tem para você. Aleluia! Tenha coragem de equilibrar. E o tema dessa mensagem é autoestima, porque quando eu acredito no que o alto pensa sobre mim, então eu mudo de comportamento. Aleluia! E para encerrar, aleluia, Isaías no capítulo 6. Vem cá, Emerson, vamos tocar. Isaías no capítulo 6. Sabe quando Isaías fala assim? Eu tenho lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios. Eu estava lendo essa palavra essa semana. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, isso é Isaías tendo uma visão. Eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. E acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. E proclamavam uns aos outros. Isaías viu o céu, e no céu os anjos estavam cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por que Isaías viu a visão do céu e disse assim: eu estou no meio de lábios impuros, de homens de lábios impuros, e eu tenho impuros lábios? Por que ele falou isso? Porque nessa época o rei Urias tinha morrido. O rei Urias foi um homem que no começo começou bem, depois o excesso de orgulho fez o rei Urias entrar no templo para oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. Deus recusou Urias e imediatamente ele teve lepra, porque o orgulho dele fez ele ir além do que ele poderia ir. Então o rei ficou isolado e Jotão, o filho dele, assumiu no lugar dele. E nessa época a Bíblia vai dizer, ali em 2 Reis 15, 2 Crônicas 27, isso mesmo, no versículo 2, vai dizer que Jotão fez tudo o que Deus queria que ele fizesse, mas o povo continuou desobedecendo a Deus. Um rei obedecendo e todo um povo desobedecendo. Então quando Isaías tem essa visão, estava todo mundo desobedecendo, e ele fala assim: como que eu estou vendo isso? Sendo que eu sou impuro e estou no meio de um povo de impuros lábios. Mas o que mais me chamou a atenção é que no meio de toda essa imundice que Isaías vivia, os anjos estavam cantando assim: toda a terra está cheia da sua glória. E quando os anjos cantam toda a terra está cheia da sua glória, os anjos estavam falando toda a terra. E os anjos estavam falando sobre esse lugar onde estava Isaías. O que você quer dizer com isso, pastora? Eu quero dizer que enquanto Isaías estava vendo só corrupção, do céu os anjos estavam vendo a glória de Deus na terra. Sabe por quê? Porque a visão que o céu tem, a estima do alto, o que o alto vê a meu respeito é diferente do que eu vejo a meu respeito. Então quando eu começo a ter a visão do céu, eu posso dizer: Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Quando a minha estima está equilibrada com o céu, eu começo a olhar para essa igreja vazia e eu começo a dizer assim: essa pandemia vai passar e logo todos nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, porque eu consigo ver
toda esta terra cheia da glória de Deus. Quando eu consigo equilibrar a minha estima e eu aceito que Deus tem a meu respeito, as pessoas começam a olhar para mim e elas começam a ver a glória de Deus. Que tal você ser um transmissor da glória de Deus? Que tal você brilhar para a glória de Deus? Que tal você deixar o excesso de autoestima e a baixa estima? Abandona isso e comece a saber o que Deus tem para você, o que Ele diz a seu respeito, e começa a fazer o que Ele te criou para fazer. Terça-feira a pastora Mileide falou sobre identidade. Que a sua identidade esteja reforçada no Senhor. Se você não ouviu, volta lá e escuta a palavra dela, porque ela lançou palavras sobre nós. E ela estava aqui pregando e eu estava assim lá na minha casa. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Seja quem Deus te criou para ser. Faça o que Ele te mandou fazer e obedeça a Ele em todos os seus caminhos. Eu te agradeço, Senhor, porque não há outro como Tu. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Eu me rendo à Tua vontade. Eu me rendo ao Teu querer. Eu me rendo ao que o Senhor quer. Que toda preguiça, procrastinação, toda tristeza, todo sentimento de rejeição saia da casa dos meus irmãos em nome de Jesus. Que todo excesso de autoestima, todo orgulho, toda independência, todo sentimento de eu posso sozinho, eu consigo sozinho, toda teimosia, toda obstinação, saia da minha vida, saia do meu coração, saia da minha casa, saia do nosso templo, saia do nosso meio, e que as batidas do nosso coração possam clamar o Teu nome. Que as batidas do meu coração possam brilhar, para que o Senhor cresça em mim, para que o Senhor apareça em mim, para que eu possa andar. E quando eu andar, alguém fale assim: ali está andando a imagem e semelhança de Deus. Quando eu andar, possa ser a imagem e semelhança de Deus. Quando eu fizer uma live, que possa ser a imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Quando eu fizer uma postagem, que possa ser a imagem e semelhança de Deus. Toda postagem do inferno que vem diminuir você, ou que vem brigar, ou que vem causar intrigas, eu repreendo em nome de Jesus. Que as suas postagens possam glorificar ao Senhor. Que as minhas redes sociais possam glorificar ao Senhor. Você que não gosta disso, que o seu secreto possa falar do nome do Senhor. Que quem chegar perto de você possa ver a imagem e semelhança do Senhor. Nós te amamos, Senhor. Que o Senhor possa aparecer em nós. Que o Senhor possa crescer em nós. E que possamos fazer o que fomos chamados para fazer. E fomos chamados para que a sua glória e o seu nome possa ser estabelecido neste lugar. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Eu te desejo uma semana abençoada. E eu oro pela sua casa agora e pela sua semana. Que o Teu suprimento esteja sobre as nossas casas. Que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, aleluia, e que o cuidado de Deus Pai possa ser derramado sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E aí, você gostou desse vídeo? Sabe o que eu vou te pedir então? Um like, aquele que não custa nada para você e que vai me ajudar bastante. Outra coisa, se inscreve no canal para você poder acompanhar as novidades que vem por aí. E se fez sentido de verdade para você, se abençoou a sua vida, compartilha com um amigo e deixe os comentários aqui. Que Deus abençoe muito você e nos vemos nos próximos vídeos.